Pega aí a sua Bíblia, você já pegou, né? Vá lá para Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Diga assim, assentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. Chamaram-no e o cego dizendo: coragem, levante-se. Vou já concluir, mas só olhe aqui para mim, para eu lhe explicar isso aqui. A Bíblia diz que esse homem estava sentado à beira de um caminho. O que isso mostra, né? Alguém sentado, e no caso ele aí, que era um mendigo cego, à beira do caminho. Mostra o quê? Mostra alguém que estava derrotado, né? Desistiu da vida, desenganado, estava lá jogado, sentado, ou seja, tinha desistido de andar, se encostou lá na beira do caminho e ficou lá. Estava, vamos dizer assim, encostado, desiludido da vida, desistiu, desmotivado, mocorongo, capiongo, entendeu? Os irmãos ali de Minas Gerais falam a mínima ideia do que é isso, mas com o tempo eu vou entender o que é mocorongo e capiongo. Hã? É murcho, né? Mocorongo é murcho, triste, desanimado. Cearense sabe o que é isso aí. E era assim que ele estava. Irmãos, olha que coisa curiosa. Ó. A Bíblia diz que Jesus não foi até ele. Jesus não foi até ele. Jesus disse, olha, ele não disse, mas ele deu a entender, do jeito que ele está aí, ele não vai para canto nenhum. Não consegue nada. Jesus disse, ele quer alguma coisa? Manda ele se levantar, criar coragem e vir até aqui. Ele não morreu ainda, ele é cego, não é aleijado. Aí a Bíblia diz assim, ó, levante-se, coragem, versículo 49. Ele estava desencorajado e estava parado, apostatou, estagnou, parou. E Jesus disse, você quer ser abençoado? Primeiro, crie coragem, se anime, se mexa, se levante, faça alguma coisa. Você não morreu ainda, se você tivesse morrido, tudo bem, mas você não morreu ainda, para que esse desânimo todo? Irmão, você sabia que Deus não tem pena de ninguém? Deus não tem pena de ninguém. Eu vou lhe dizer, se você ler a Bíblia de Mateus até João, e você encontrar alguém que Jesus teve pena, a Bíblia diz que ele teve compaixão, que é diferente de pena. Mas teve pena e abençoou, porque a pessoa, ai meu Deus, que coitadinho, deixa eu ajudar ele. Nunca. A vida é dura para quem é mole, bora, se mexe, rapaz. Morreu ainda não. Jesus sempre cutucava, ele sempre sacudia a pessoa. Amém? Irmão, Deus nunca vai dizer, eu entendo você, Núbia. Eu entendo, você está com depressão, sofrendo. Sofrência é do diabo, não é de Deus. Sofrência evangélica é do diabo. Porque existe a sofrência gospel. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deus não me abençoa. Eu não sei. Vai morrer? Levante-se, coragem. Você está cego, mas não está aleijado não dá para você se levantar. Foi o que ele disse, irmão. E o homem se levantou, viu? Entendeu, rapaz, eu posso levantar? Ó,
Coragem, levante-se, no 49. Porque ele está chamando você. Ele não vem para cá não. Se você quiser, vá lá. Você não está aleijado? Você tem pé? Não é não? Mais ou menos isso aí. Né? Eu tô só dizendo assim o que ele quis dizer. Não fala, não é muito diferente não. Bora, ele está chamando você lá. Ele não vem aqui não. Se você quiser alguma coisa, se levante, faça alguma coisa aí, se mexa. Atirando a capa fora. Irmãos, aí eu acho legal isso aí. Esse homem, irmão, não precisava de ninguém. Ai, olha, ai, você é cego. Oh, meu Deus. Ai, coitado. Não era disso que ele precisava não, irmão. Ele precisava era de alguém que animasse ele mesmo. O homem se levantou, ele não se zangou não. Podia ter dito, você está doido, você não está vendo que eu sou cego não? O homem não se zangou não. Ele disse, rapaz, é isso mesmo. Jogou a capa e você vai ver, irmão, que as pessoas não querem que você fique milindrando elas não. Elas querem alguém que mexa com ela mesmo, que sacuda, que acorde ela, que dê uma como é que chama? Uma chacoalhada. As pessoas querem isso. Você vê alguém que nesse cego aí, né? Não vá consolar nesse sentido aí de ficar, né? Ajudando a sofrência dela, não. Faça do jeito que Jesus fez. Levante a pessoa. Anime a pessoa. Mostre para ela a parte boa da vida. Todo mundo tem coisa boa, não só tem coisa ruim, não. Uma vez uma mulher, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque pode ser que alguém não ouviu ainda. Uma mulher chamada Augusta, que não é a dona Augusta ali, do Eduardo, ela estava lá em Calcaia, a gente congregava com a gente lá em Calcaia, o menino das antigas aí conhece, acho que não sei se o Eric lembra dela. Essa mulher, ela vinha para a igreja reclamar do marido dela. Reclamava de tudo, na verdade, mas também do marido, né? E ela reclamava. Todo dia, quando terminava o culto, a mulher reclamava. Me chamava, passava horas e horas lá. A igreja era lá, vizinha a casa da Valéria. Nesse tempo a Valéria morava vizinha a igreja lá. Aí a mulher me chamava, às vezes a gente passava de meia hora, né? 40 minutos ouvindo essa mulher. A conversa era aquela assim, contando os problemas, né? Falando dos problemas. Aí eu tentava mostrar alguma coisa boa. Vem aqui. Não tem nada de bom assim na vida da senhora, está tudo ruim mesmo assim. Aí parece que ela acordou. Mas, pastor, na verdade, meu marido me batia todo dia, hoje ele só bate uma vez por mês, a cada 2 meses. Já melhorou. Ele deixava eu passar fome, agora ele não deixa mais, ele traz dinheiro para dentro de casa, compra as coisas. Meu filho era viciado e agora ele não é mais. Acredita? Está indo para a igreja. E o que mais? Eu falei, ela disse, eu me lembro que eu visitei ela um dia lá no Parque Solidário, lá dentro daqueles matos, quando sai do Parque Solidário, lá dentro dos matos mesmo, quando passa um rio, aí tem uns matos assim, ela morava dentro desses matos, numa barraca. E ela estava morando numa casa boa aqui no Itambé, no outro bairro, melhor. E ela disse, pastor, lembra daquela casa que você foi? Deus me abençoou. Nós ganhamos uma casa, compramos uma casa boa agora no Itambé. A casa é ótima. Eu não estava desempregada? Pois agora eu estou trabalhando. Que benção. Aí começou a contar, e eu deixei ela contar, né? Aí eu disse, irmã, vamos orar? Ela disse, pastor, eu creio que eu já estou abençoada. Eu estou abençoada, pastor. Olha, eu falando aqui, eu estou abençoado. Pronto, não precisa mais orar, não. Na verdade, irmão, a mulher só estava precisando olhar para o lado bom. Olhar aquilo que estava dando certo. Irmão, todo mundo que está passando alguma coisa ruim tem coisa boa. Ninguém está passando só coisa ruim. E o diabo, ele vai querer que a pessoa foque só naquilo. Se a pessoa tiver um problema de saúde, ela tem um monte de coisa boa na vida dela. Mas o diabo vai querer que ela veja só aquele problema de saúde. Que ela passe 24 horas por dia pensando naquela doença. Que ela passe 24 horas por dia
falando daquilo ali, que ela passa 24 horas por dia meditando, ele quer que ela foque naquilo ali. Se você chegar usado por Deus e começar a mostrar para ela a outra parte do negócio, ela vai se animar, se fortalecer e ela vai vencer aquela doença ali fácil. Porque, na verdade, ela já tinha ferramenta para vencer aquele mal. Só que o diabo estava enganando ela com aquilo ali. Era o caso desse homem. Quando mexeram com ele, ele jogou logo a capa e eu gostei porque ele aqui era resolvido, né? Não ficou, não, mas eu sou cego. Você não entende não, pede para ele vir aqui. Eu sou cego, avisa que eu sou cego. Ele não queria nem saber, ele disse, rapaz, é para ir lá, eu vou agora. Jogou a capa e a Bíblia diz assim, ó, atirando a capa fora, no versículo 50, o cego levantou-se. Olha aí. Ele descobriu que tinha perna, né? Rapaz, eu tenho perna. E de um salto, foi até onde Jesus estava. Olha aí que coisa. O cara estava jogado na beira do caminho, parado, desanimado, e ainda embrulhado com um mulambo velho. Rapidinho o homem já estava com a roupa normal, já estava de pé, deu um pulo e já estava andando. Eu acho que ele esqueceu até a bengala, saiu andando, foi sem bengala. Não lembrou mais nem que era cego, eu acho que ele foi. Aí a Bíblia diz, versículo 51, que lhe perguntou, o que você quer que eu faça? Você já observou esse detalhe aqui? Jesus primeiro pediu para ele fazer algumas coisas. Crie coragem, se levante, venha até aqui. Aí o homem criou coragem, se levantou, foi até Jesus. Aí ele disse, agora é a minha vez. Você entendeu? Que foi mais ou menos assim. Jesus disse, ó, agora é a sua vez, tá bom? Vamos brincar. Aí primeiro você, depois eu. Você primeiro vai se levantar, criar coragem, vai vir até onde eu estou, tá certo? Você pode fazer isso, você não vai morrer. Aí o homem foi, a parte que ele podia fazer, fez. Aí Jesus, pronto, agora essa parte aí, daí para frente deixa comigo, agora é a minha vez. O que você quer? Eu quero ver, tranquilo, pode ver. Olha aí, irmãos, como era fácil resolver o problema desse homem. Era só ele fazer a parte dele, que Deus faria a parte dele. Irmãos, não é mais ou menos assim que às vezes acontece com a gente? A gente fica querendo que Deus faça tudo, mas Deus nunca vai fazer tudo. O Bartimeu fez a parte dele, e aí Jesus fez a dele. Qual é a minha parte? Para eu receber o que eu quero, para eu ter o que eu quero, para eu viver como eu quero, para eu ter a resposta que eu quero. O que é que eu posso fazer? Aquilo que eu puder fazer, Deus vai deixar eu fazer. Aí quando eu fizer a minha parte, ele vai dizer, pronto, agora é a minha parte, o que é que você quer que eu faça? Aí ele disse, agora eu quero ver. Jesus disse, ó, eu quero ver de novo. Ele já tinha sido, ele tinha sido bom, e aí cegou, e agora estava sendo curado. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. Onde foi que Jesus viu fé aí? Onde foi que Jesus viu fé? Porque Jesus disse que Jesus viu fé nele. Aonde que Jesus viu fé? Quando ele jogou a capa, quando ele criou coragem, quando ele se levantou e quando ele foi até Jesus, Jesus chamou isso de fé. Então fé não é ficar falando não, parece que não, né? Então fé não é ficar falando, né? Fé tem a ver com atitude. Ele chamou de fé a atitude do homem, de se levantar, fazer a parte dele, agir. Fé é isso aqui, é você sair da sua casa, vir para a igreja. É você tirar um tempinho para orar. É você tirar um tempo para ler a Bíblia. É você resistir um mal quando vem contra você. Fé é atitude, é ação. Fé não é teoria. E muita gente pensa que fé é eu ficar falando um monte de coisa. Eu posso isso, eu posso aquilo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é só falar. Fé também tem a ver com falar. Porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Então fé tem a ver com falar. Mas não é só falar, tem que ter atitude. Amém? Aí diz assim, ó, o cego respondeu. Aliás, versículo ainda
51. E imediatamente passou a ver e foi com Jesus seguindo pelo caminho. Olha que coisa curiosa. Esse homem, ele estava à beira do caminho e não conseguia nada. Aquilo ali era incredulidade. Aquilo ali era derrota. Ele estava derrotado lá e não conseguia nada. Quando os discípulos chamaram ele, e ele se levantou, tomou coragem, saiu da beira do caminho, entrou no caminho, foi até Jesus e recebeu a resposta, ele entendeu, rapaz, esse negócio de andar no caminho é legal. Quanto tempo eu passei debaixo dessa moita aí e não acontecia nada? Agora, só porque eu saí dessa beira de caminho e eu entrei no caminho, fiz a minha parte, já recebi. Aí a Bíblia diz, e ele seguiu pelo caminho, ele gostou do caminho. Ele disse, Deus me livre de beira de caminho, agora meu negócio é caminho. E aí, Bartimeu, quando é que você vai para a beira do caminho? Não fale de beira de caminho para mim, não. E o meu negócio agora é o caminho. Porque a passagem termina dizendo que ele seguiu pelo caminho. Faz questão de dizer que enquanto ele estava parado na beira do caminho, nada acontecia. Quando ele começou a agir no caminho, as coisas aconteceram. Irmãos, isso aqui é exatamente o que nós temos que fazer. Sair da beira do caminho, sair da apostasia, sair da paralisia, sair do comodismo, sair da paralisia espiritual e sair da beira do caminho e agir, entrar no caminho. Amém? Mateus 13, 1. Vamos ler aí o 13, 4. Mateus 13, versículo 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Amém? A Bíblia diz que a semente que caiu à beira do caminho, as aves comeram. Mas lá embaixo, dê um pulinho aí lá para baixo, no versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aí, fazendo uma alegoria, e dizendo que a semente que foi semeada à beira do caminho, o passarinho come. Depois ele explica que isso significa que aquilo que está à beira do caminho, o diabo rouba. O Bartimeu estava à beira do caminho e não recebia nada de Deus. Aqui está falando de alguém que estava à beira do caminho, recebeu, mas o diabo roubou. A bênção chegou, a semente foi semeada, mas o diabo roubou. A cura aconteceu, a semente da cura. A pessoa foi curada, mas estava à beira do caminho, o diabo roubou. A bênção financeira, o emprego, a resposta que a pessoa queria, até chegou, a semente foi plantada, mas acabou sendo roubada. Isso aqui, irmãos, é para nós entendermos o motivo de muitas vezes, e muita gente na igreja, ser abençoada e depois perde o que Deus deu. A Bíblia diz em Ageu, que lá o povo de Deus estava recebendo a bênção de Deus, mas a sacola que eles recebiam a bênção era furada. Aí Deus diz assim, eu estou abençoando vocês, mas vocês estão botando a bênção num saco furado. O problema não é falta de bênção, eu estou dando. O problema é o saco de vocês, que está furado. Está lá em Ageu. Você entende? É crente que vive à beira do caminho, irmãos. Crente que vive marromeno, meia boca, servindo a Deus de qualquer jeito. Aí o saco é furado, a bênção vem, mas é um saco furado. A semente é semeada na vida dele, mas o maligno rouba. Amém? Diga, Deus me livre de beira de caminho. Marcos 3, 1. Você vai sair daqui com medo de beira de caminho. Você não vai nem pela beira da pista hoje, você vai lá
Cuidado para não ser atropelado. Deus me livre, você sai daqui, sai onde é a beira do caminho, certo? Porque é triste, viu? O negócio de beira de caminho não dá certo, não. De novo, Jesus entrou, Marcos 3:1. Na sinagoga estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Ele estava observando Jesus para ver se curava aquele homem no sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Amém? Tinha um homem lá, vamos dizer assim, meio isolado, né? Afastado lá na beira do templo, tinha o templo lá, né? Tava todo mundo e o homem estava lá nos cantos, lá, na beirada do templo lá. Jesus disse: meu filho, você quer ser abençoado? Vem para cá para o meio. Entra na roda aqui, entra no movimento. Sai da beira, entra, vem para o meio, vem para dentro. Cai dentro, como diz a história. Entra no mover. Você lembra do cara que estava lá esperando ser curado, lá em Lucas 12? Aí, estava lá esperando ser curado. Aí Jesus chegou para ele: e aí, meu amigo, o que você quer? Eu queria ser curado, mas eu já estou aqui há 27 anos, acho que era. E eu preciso entrar dentro desse tanque aí, mas ninguém me bota dentro do tanque. E só acontece o milagre se entrar dentro do tanque. Você entende? Ele estava do lado de fora do tanque, mas tinha que entrar dentro do tanque para ser curado. É a mesma coisa. Tem que estar dentro. Eu vou já lhe explicar o que significa isso, porque você pode estar... O que significa mesmo na prática, né? Porque a gente está muito filosofando, né? Mas você já vai entender. Vamos lá para Ezequiel 47, para a gente quase terminar. E o que é mesmo esse negócio de beira de caminho, né? Aqui tem mais uma beira aqui, quer ver? Depois disso o homem me fez, Ezequiel 47, voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limite do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo ao lado sul do altar. Ele me fez sair pela porta do norte para dar uma volta para fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Presta atenção no 3, versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordão de medir. Mediu 500 metros e me fez passar por águas que davam no calcanhar, aqui, na beira da água, amém? Era um rio, e esse homem levou ele para a beira do rio. Diga, beira do rio. Mediu mais 500 metros, me fez passar pelas águas que davam pelo joelho. Mediu mais 500 metros, me fez passar pelas águas que davam pelo lombo, pela cintura. Versículo 5, mediu ainda outros 500 metros, e era água, e era um rio profundo, águas profundas que eu não podia atravessar. Você entende a mesma coisa? Aqui todo mundo sabe que esse rio significa a presença de Deus, amém? Significa as coisas de Deus, a presença de Deus. Esse homem aí simboliza o Espírito Santo. E o Ezequiel é o povo de Deus, irmão. E a Bíblia diz que o homem, que é o Espírito Santo, levou Ezequiel para esse rio, e ele não deixou Ezequiel na beira do rio. O Ezequiel entrou no rio pela beirada, porque ele não tinha como pular lá dentro. Tinha que passar pela beira do rio. Mas não era para ficar na beira do rio. O homem chegou lá, você já está na beira do rio, tudo bem. Você tem que passar pela beira do rio para entrar no rio, mas não pode parar. Aí levou ele mais para frente, e mais para frente, e até o meio do rio. É a mesma coisa que ele fala sempre. É a ideia de que Deus quer que a gente se envolva. É a ideia de que Deus quer que a gente se aprofunde. É a ideia de que Deus quer que a gente prossiga, que a gente avance, que a gente continue, que a gente faça, entre mais e mais a cada dia, que a gente vá mais longe, mais fundo a cada dia nas coisas dele, na presença dele, nas coisas dele. Amém? É a mesma ideia. Agora, vai ficar mais explicado quando você for lá para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3.
Você vai entender o que é isso aí. Amém? Ó. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Paulo disse assim, olha, vocês são carnais / infantis. Amém? Vocês são carnal / infantil. Ele estava dizendo que carnalidade e infantilidade é a mesma coisa. Certo? A Bíblia diz que nós, está lá em 2 Coríntios 5,17, quando aceitamos Jesus, a gente nasceu de novo, amém? Nasceu de novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma criança. A Bíblia diz em João 3 que todo aquele que não entrar no reino de Deus, que não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós, quando nos convertemos, somos crianças em Cristo e devemos desejar o leite espiritual que é a palavra. Então a Bíblia diz que todo crente, quando ele se converte, ele é uma criança mesmo. E Paulo está dizendo que ser infantil e carnal é a mesma coisa. Resumindo, irmão, todo mundo, quando estava no mundo, ele era ímpio. Quando ele se converteu, ele virou uma criança espiritual. Ou seja, uma pessoa carnal. O que é uma pessoa carnal? É aquela que não é mais do mundo, mas ainda não se envolveu totalmente no reino de Deus. Isso é uma pessoa carnal. É uma pessoa infantil. É aquela que ainda está na transição do mundo para o reino de Deus. É aquela que está na beira do caminho, na beira do rio. Isso é o significado prático. É esse momento, quando a gente se converte, a gente não quer mais o mundo, a gente aceita Jesus e vem para o reino de Deus. Pronto, quando eu faço isso, eu sou uma nova criatura, uma criança espiritualmente falando. E a Bíblia diz aí que eu sou carnal. Não tem problema ser carnal. Onde é que está o problema? Que Paulo estava reclamando aqui, ó, versículo 2. Eu lhes dei leite para beber. O problema não é meu. Eu já fiz a minha parte. Era para vocês já terem crescido, porque leite não faltou. Não pude dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar, nem ainda agora podeis, porque vocês ainda são infantis. Diga assim, ainda. O problema, irmão, é que eles estavam vivendo nessa fase da infantilidade. Você entende? Eles estavam vivendo nesse lugar da carnalidade, da infantilidade. Eles pararam ali e estavam vivendo ali. Não avançaram. Estavam vivendo na beira do caminho, vivendo na beira do rio, vivendo naquele lugar que era para eles passar, não era para ficar ali. Você entende? Tem certeza? Tem um pastor brincalhão, que meio incrédulo, ele não é da visão da palavra da fé, eu ouço ele de vez em quando, o bicho é incrédulo que dá tristeza. Mas eu ouço ele de vez em quando só para me rir. Aí ele diz assim, irmão, o problema de crente na beira do rio é que só serve para toldar água para os outros. Aí quando aquele crente novinho vai entrando, os crentes velhos que não saíram da beira do rio, toldaram a água, aí está tudo lameado. Entendeu? Então a gente que já tem tempo na presença de Deus, não pode ficar na beira do rio, irmão, senão a gente fica toldando a água, lameando a água. Tem que passar. Amém? Então todo mundo tem que passar pela beira do rio, pela beira do caminho, por esse momento que você nem é carne nem é peixe. Você não é do mundo, mas também ainda não está totalmente, vamos dizer assim, dentro do reino de Deus. Você ainda está mais para lá do que para cá, amém? Isso que eu estou dizendo aqui, irmão, não tem nada a ver com, não exatamente, né? Não exatamente, não tem a ver exatamente com usos e costumes, como alguns dizem. Eu não estou dizendo aqui que que quem está à beira do caminho é quem usa calça ou não usa calça, com quem bota batom ou deixa de botar batom, com quem usa vestido ou não usa vestido. Nada disso aí define um filho de Deus. Você sabe o que define um filho de Deus, irmãos? É a vida da pessoa. Tem gente que tem um vestido grandão e encostando nos pés e a língua encostando no chão, passa do vestido.
Era melhor ter um vestido mais curtinho, a língua também um pouquinho mais curta, né? Tem gente que tem uma roupa bonita, mas é como Jesus disse, é um sepulcro calhado. Por fora todo mundo que olhar diz a par do Senhor. Mas por dentro, irmão, só a graça de Jesus. Um dia desse eu conversando com uma pessoa, né? Que é inexperiente na obra de Deus. Aí ele falando de pessoas da igreja que são meio doidinhos, né? Tem gente na igreja meio doidinho? Você pode olhar aqui na igreja, de repente você vê alguém doidinho, né? Você diz, que irmãozinho esquisito, doidinho. Irmão, é perigoso esse aí ser mais crente do que os bem bonitinhos. Eu só tenho 25 anos mexendo com crente. Geralmente eu me decepciono, a gente se decepciona mais com quem é muito, aparentemente, muito preocupado com a aparência, porque a pessoa se preocupa com a aparência, com o estereótipo, exatamente para encobrir o que está por dentro. Quando eu vejo alguém meio doidinho, eu fico tranquilo, porque eu digo, rapaz, essa pessoa é inocente, ela talvez até tenha algumas coisinhas que tenha que mudar, mas pelo menos ela é autêntica, está aí ela mostrando aí as coisas que ela tem de errado. Agora, quando a pessoa é muito correta, você não vê nada de errado, eu já fico preocupado. Então, irmãos, esse estágio aí da carnalidade, da beira do caminho, esse estágio aí da beira do rio, todo mundo passa, mas a gente não pode viver nele. Eu vou ler o último versículo que está em Hebreus 5 para a gente orar. Cadê o louvor? Hebreus 5. Aí nós vamos orar, versículo 11. 5:11. Diz assim, ó: a esse respeito temos muita coisa a dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já devíeis ser mestres, olha aí, ó, problema, esses aqui, eles já pelo tempo, quer ver, ó, levando em conta o tempo, diga assim, o problema é o tempo. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Amém? Ele não está reclamando porque eles foram carnais. Ele não está reclamando porque esses irmãos foram infantis. Não. Ele está reclamando pelo tempo que eles estavam nesse estágio aí. Irmão, não tem problema alguém passar um tempo marromeno. O problema é a pessoa querer passar a vida todinha agora sim. Não tem problema alguém passar um tempo, né, na beira do caminho, na beira do rio. Não, isso aí é normal, todo mundo vai passar. Agora eu não posso passar a vida inteira aí, porque senão eu vou perder a bênção de Deus e o melhor de Deus para a minha vida. Porque Deus não me chamou para viver na beira do caminho, nem na beira do rio. Ele me chamou para estar no caminho, para entrar no rio. Ele me chamou para vir para dentro, como Jesus diz. Ele me chamou para mim entrar de corpo, alma e espírito. Amém. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele me chamou para isso, irmão. Nós devemos buscar isso. Não tem problema se você ainda não se vê dessa maneira. Não, eu acho que ainda estou na beira do caminho. Tranquilo, não tem problema não. É normal. Agora não se acomode. Tem esse desejo. Eu vou sair daqui. Eu vou entrar no rio mesmo. Eu vou sair desse estágio aqui. E eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Eu vou viver a vida poderosa que Deus tem para mim. Hoje eu converso, quando terminou o culto da manhã aqui, aí eu fui para casa, cheguei em casa, tinha umas mensagens na internet de uma pessoa que está vindo aqui para a igreja, de manhã, culto aqui para a igreja. Aí ela falando para mim, ela já tem mais de 30 anos de crente, tem mais tempo do que eu, na verdade. E eu conheço ela há uns 20 anos mais ou menos. Ela diz assim, pastor, eu vou lhe dizer, agora, presta atenção, depois de 30 anos, agora, tem 1 ano e pouquinho, eu estou começando a viver a vida que Deus tem para mim. Eu estou agora, depois de 30 anos, agora é que eu entrei, que eu estou vivendo, que eu estou entendendo, que eu ouvia tantas pessoas pregando, lia na Bíblia, mas eu dizia, cadê isto na minha vida? Cadê essas curas tudo na minha vida? Cadê este monte de dinheiro na minha conta que eu não estou vendo? O povo fala de dinheiro, porque tem dinheiro, porque tem...
Deus vai lhe prosperar, vai lhe dar carro, casa, e está tudo na Bíblia. A Bíblia não promete provisão para crente, a Bíblia promete provisão. Nós estamos, esse mês, no dia de quinta-feira, fazendo culto de prosperidade. Quando eu for ministrar, eu vou falar sobre isso. A Bíblia não tem promessa de provisão para crente, você sabia? Na Bíblia não existe promessa de provisão para crente. Não tem promessa de provisão para crente na Bíblia. Para filho de Deus. Você sabia disso? Quem sabia? Levanta sua mão. Sabia não? O Ré já sabia. Eu contei para ele, ele falou para Vanessa. Irmão, você sabe o que é que Deus promete na Bíblia para o crente? Riqueza. Com todas as letras. Riqueza. É isso que a Bíblia diz que o Deus promete para os que são dele. Está lá em Provérbios 10, 22, para você não ficar curioso. Mas tem outro monte de lugar que fala. Riqueza. Mas cadê as riquezas? Tem um cantor que o Eduardo mandou a música para ele. Aí ele canta o Salmo 23 todinho. Quando é no final do Salmo 23, ele revela a incredulidade dele. Aí eu disse, eu te conheço, eu já sei de onde você está vindo. Aí eu fui pesquisar de onde ele veio. Aí eu falei para a Núbia, eu disse, Núbia, eu achei. Irmão, ele vem da faculdade da incredulidade, do ministério da incredulidade. Porque ele canta o Salmo 23, nada me faltará. Tu não me faltará. No final da música, aí vem o golpe. Tu não me faltará. Pronto. Já deletei a música dele do meu celular. Porque é assim que se ensina lá no ministério dele. Esse nada me faltará que ele diz, que eles dizem por aí, é Deus. Não vai me faltar Deus. Mas eu já falei aqui um dia desse. No Salmo 23, ali, está falando de Deus ali. Ali compara uma ovelha e um pastor. E nada faltará ali, é para a ovelha. Aí diz lá que não vai faltar para ela água, proteção, direção, segurança e amor. Promete isso lá no Salmo 23, irmão. Não é Deus não, é Deus também. Mas lá promete tudo isso. Infelizmente, irmãos, muita gente não entende isso. Mas voltando para o que eu estava dizendo aqui. Cadê isso que a Bíblia diz? Ela falando para mim de manhã. Ela diz, pastor, hoje eu estou vivendo o que eu lia na Bíblia. O que eu ouvi as pregações. O que eu ouvia meu marido pregar. O que eu preguei. Que ela também é pregadora. Pregadora de décadas. Pregadora da palavra de décadas. E uma grande pregadora. Pastora. Uma pastora. Depois de 30 anos, aí ela está entendendo, está comprovando hoje o que tanto pregou, o que tanto falou, o que tanto ouviu. Mas, irmãos, é isso aí. Infelizmente tem gente que vive anos e às vezes, se não tiver cuidado, a vida inteira à beira do caminho. E na beira do caminho não é onde tem o melhor de Deus para nós. Amém? Mas graças a Deus, irmãos, como nós lemos lá no Salmo 47, está falando lá que o Espírito Santo pegou Ezequiel e disse, bora, entra no rio. Ezequiel entrou, oh, que maravilha, aguinha fria. Não se acomode não, meu filho, está só começando, bora. Aí o Ezequiel entrou mais um pouquinho, ô Senhor, tá bom, a água já está no meu joelho. Ah, que maravilha, não, espera aí. Entrou mais. Ô Senhor, agora já está bom, agora já está a água bem limpinha, não, aí tá. Entre mais, ele entrou. Quando ele chegou no meio do rio, aí o homem soltou a mão dele, né? Diz, pronto, você está no meio do rio, aí é o seu lugar. Aí você vai viver o melhor de Deus. Aí isso aí é o que o Espírito Santo faz. Ele não vai nos deixar parado, ele vai sempre querer lhe levar mais para dentro, mais para dentro do rio, vai querer lhe motivar a buscar mais, a se envolver mais, a conhecer mais, se aprofundar mais, amadurecer mais, mudar mais, prosperar mais, entender mais, ser mais, fazer mais. Ele sempre vai estar lhe, como diz aí, conduzindo nesse caminho aí, nessa caminhada, amém? Vamos ficar em pé?